Olá, estudantes do sétimo ano. Aqui é o professor Matheus, de Ciências da Natureza de vocês. Essa aula era para ter sido feita presencialmente, né? Mas a gente sabe das condições que a gente está. Então foi uma aula que eu planejei para ter sido feita online também. Mas a gente conhece a realidade de vocês, a dificuldade. Também teve problema na comunicação, né? Na divulgação da aula. Então vou fazer essa aula gravada. Vocês têm que assisti-la para entender os conceitos da atividade, tudo bem? O texto da atividade também ajuda, mas a discussão que a gente vai fazer nessa aula é importante. Então a gente está estudando sobre os ecossistemas brasileiros. Eu vou dar um enfoque hoje a respeito das queimadas. Mas primeiro eu quero corrigir aquela atividade das historinhas dos dias 8 e 10 de setembro, em que vocês leram 5 historinhas, escolheram uma e fizeram um desenho representando, tudo bem? Então, o texto 1 falava o seguinte, contava a historinha. Olá, meu nome é Anta, sou o maior mamífero brasileiro. Chego a pesar até 300 quilos. Adoro comer frutas e ficar próximo de rios. Rio é o que tem muito por aqui, também chove muito. Moro em áreas florestais. Aqui as árvores são muito altas e fazem uma sombra muito boa. Chiu, silêncio. Eu vivo fugindo da onça pintada. Não faço nenhum mal para ela, mas a feroz vive andando pela floresta querendo me comer. Então aqui a gente vê pelo menos uns 4 elementos interessantes. Primeiro, o habitat natural desse animal chamado anta, que é esse aqui, certo? Ele é um mamífero, como a gente disse, é o maior que tem aqui no Brasil. E também fala da onça pintada, que é a predadora natural da anta, certo? Essas duas espécies de animais habitam a floresta amazônica, que é um lugar onde tem muitos rios, tem a maior bacia hidrográfica do mundo, ou seja, a maior quantidade de água na superfície, água doce na superfície do mundo, certo? E também é um local onde chove muito. Pela densidade das florestas que tem lá, acontece muita retenção de água. Então lá é um lugar que tem temperaturas muito altas e que também chove muito, pelo processo de evaporação da água dos rios, de transpiração das plantas da floresta, tudo bem? Então é um local que está sempre chovendo bastante e é muito quente, tá? O texto 2 fala o seguinte: Oi, sou uma planta muito forte e resistente, pois consigo habitar em lugares muito quentes. Até sob rochas eu consigo sobreviver. Aqui o sol é sempre forte e a temperatura é elevada na grande maioria dos dias. Aqui a água aqui é difícil. Para me adaptar a isso, tenho o corpo coberto por enormes espinhos em vez de folhas, pois elas consomem muita água. As outras plantas daqui perdem as suas folhas para economizar água. Os animais não se aproximam muito de mim por causa de meus enormes espinhos. Eles também me protegem. Apenas alguns insetos ou pássaros, e também lagartos, chegam perto. Mas nas secas eu sou a salvação para muitos animais, pois mesmo nesse período estou sempre verdinho e suculento. Então o homem tira meus espinhos e me serve como alimento. Já estava esquecendo, desculpa. Meu nome é Mandacaru, mas se preferir pode me chamar de Cacto. Então aqui a gente tem a narrativa hipotética dessa planta que vocês estão vendo aqui, que é o cacto, né? A gente já tem uma familiaridade, mas desses cactos grandes, como o mandacaru, que a gente vê aqui, né? Ele florido e tudo, é de um bioma chamado Caatinga. Lá é um local muito árido, muito seco, né? No texto diz que o sol é muito forte, mas a gente sabe que, na verdade, que a incidência de sol é bastante forte lá, né? Então é um local semi-árido, ou seja, a quantidade de água lá é pequena comparada à Amazônia. Então, os cactos conseguem sobreviver bem lá, porque eles são espécies que se adaptaram para sobreviver a esses climas. Como, por exemplo, igual ele falou, substituindo as folhas, que consomem bastante água das plantas, por isso que a gente sempre tem que regar as plantas com regularidade, substituindo ela por espinhos, que além disso também serve para proteger a planta. Tá? Se vocês criam um cacto em casa, vocês sabem que não pode regá-lo muito, né? Colocar a mesma quantidade de água que se coloca para uma planta que não seja um cacto.
Isso acontece porque eles têm a grande propriedade de absorver quase toda a água do solo em que as suas raízes estão em contato. Então, se você coloca muita água, ele vai absorver água demais e pode acabar apodrecendo as suas raízes, tá? Então, essa daqui é a caatinga, esse daqui é o mandacaru, esse é o texto 2, tudo bem? O texto 3 fala o seguinte: Olá, sou um simpático primata. As pessoas me acham muito bonito. Deve ser por minha cor dourada ou porque eu tenho uma juba que lembra o rei da selva, que são os leões, né? Acredita que até colocaram uma foto minha em cédulas de dinheiro? Talvez seja porque está ficando difícil de me encontrar, igual ao dinheiro. Então, já sabem quem eu sou? Isso mesmo, eu sou um mico-leão dourado. Adoro ficar sobre as árvores para me alimentar e fugir dos predadores. Aqui tem muitas árvores, afinal, moro numa floresta. E existem rios e cachoeiras também. Então, o mico-leão dourado, que é esse macaquinho aqui, ele está estampado nas notas de R$ 20 do dinheiro brasileiro, né? E o bioma dele é a Mata Atlântica. Ele fala que ele está tão raro quanto o dinheiro porque ele é uma espécie ameaçada de extinção. Exatamente porque a Mata Atlântica, que é o bioma natural dele, foi um dos biomas brasileiros mais afetados pela exploração do homem. Isso começou desde a época colonial. A Mata Atlântica, a gente vai ver no próximo mapa, ela fica no litoral brasileiro. Se estende no litoral brasileiro praticamente todo. E a gente sabe que quando os portugueses chegaram ao Brasil, um dos principais objetivos dele era extrair os nossos recursos, né, para enriquecer o Império Português. E nisso, o pau-brasil, que também é uma árvore que está em processo de extinção mais ou menos desde essa época, foi muito explorado, porque o pau-brasil tinha um grande valor comercial. Até nem tanto que o nome do nosso país veio por conta dessa árvore. Tudo bem? O texto 4 diz o seguinte: Oi, chamo-me Tuiuiu, mas também me chamam de Jaburu. Recebo esses nomes por causa de um enorme pescoço que se inicia com uma listra vermelha e o restante é da cor preta, enquanto o resto do meu corpo é branco. Também tenho um longo bico preto. Sou uma ave consideravelmente grande. Posso atingir quase 1,5 metro de comprimento. E quando minhas asas estão abertas, podem chegar a 3 metros. Fico sempre às margens dos rios e lagoas à procura de alimento, peixes principalmente. Também costumo ficar sobre as árvores esparsas, onde aproveito para construir ninhos. Felizmente, onde habito tem muitas áreas alagadas, o que facilita minha busca por alimento. Como o terreno é plano, então fica fácil o alagamento das áreas. O tuiuiu é essa ave aqui, corpo branco, né, o pescoço aqui vermelho com preto. E esse bioma que ele descreve é o Pantanal, que fica ali principalmente na região do Mato Grosso, tá? É um bioma, como ele diz, de terras planas, ou seja, não tem muitas quedas d'água, igual a Mata Atlântica, já tem ali seus planaltos, serras, que faz com que isso tenham cachoeiras, quedas d'água. Aqui no Planalto não, é tudo mais plano, as árvores são mais esparsas, não é uma vegetação tão densa quanto a Mata Atlântica ou a Mata Amazônica. E nisso, ó, como vocês podem ver aqui na imagem, facilita a formação de muitas lagoas, onde isso é habitat para várias espécies de peixes e as aves aproveitam para se alimentar. Tudo bem? Aqui tem imagem até do tuiuiu, bem no momento que ele está capturando um peixe, né? Para ir para o último texto, ele fala o seguinte: Olá, meu nome é Lobo-Guará. Sou o maior canídeo da América do Sul. Posso atingir até 90 centímetros de altura e chegar a pesar 30 quilos. Sou fácil de ser reconhecido pela minha pelagem avermelhada e minhas longas pernas. Sou um lobo diferente. Geralmente eu vivo solitário, me alimento de frutos, além de carne. Habito áreas abertas com muitas gramíneas, elas predominam essas áreas. E vez por outra surgem algumas árvores ou arbustos isolados ou em pequenos grupos. Aqui onde moro, as temperaturas são tão elevadas que chegam a provocar incêndios. Inclusive, as árvores desenvolveram cascas mais grossas para melhor resistir ao fogo. Então aqui está o lobo-guará, que hoje também estampa a nota de R$ 200, né, lançada esse ano de 2020. Também é um animal em extinção,
porque o Cerrado ele é o segundo bioma brasileiro mais prejudicado pelas ações humanas. O Cerrado ele é um bioma também semiárido. O clima aqui é bastante seco, né? Que é o clima daqui do estado de Goiás, tá? O Cerrado ele compõe quase que todo o estado de Goiás. Goiás pega um pouquinho ali de Mata Atlântica, mas em sua grande maioria é cerrado. E aqui tem a imagem do cerrado, que se vocês viajaram para o interior, ou até mesmo algumas localidades aqui em Aparecida, em Goiânia, alguns morros e serras, a gente consegue ver esse cenário. São árvores contorcidas, de cascas grossas, como o piquizeiro, por exemplo, né, a árvore do piqui, e as gramíneas são essa vegetação rasteira, vegetação baixa. Tá? Apesar de ser um ambiente muito seco, que como a própria história conta, facilita até a autocombustão, né, ou seja, o sol esquenta tanto que essa vegetação que é bem seca pode começar a entrar em combustão sozinha. Tá? Tem muitas reservas de água importantes aqui, principalmente para o nosso estado. Tá? Muitos morros e serras têm uma quantidade de água subterrânea considerável, que é bastante importante para a gente e para todos os animais aqui. Tudo bem? Então, se você fez o desenho da historinha, queria saber qual que era o bioma que estava indicando, aqui está a correção para vocês. Tá? Então, vamos fechar, né, esses conceitos. O que é bioma e ecossistema? Né? Ora a gente fala bioma, ora a gente fala ecossistema. Bioma é o conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria, ou seja, bioma, bio, vem de vida. Então, bioma é o conjunto de vidas, animais e vegetais de um local que são característicos pelo processo evolutivo da Terra e dessas espécies. Ou seja, devido às condições climáticas, devido à questão da caça, né, dos próprios animais, a relação entre predador e presa, foi gerando um bioma muito específico. Tem muitos biomas que têm espécies que habitam somente ele. O cerrado é assim, o mico-leão-dourado, como a gente viu, a gente chama de espécies endêmicas, ou seja, espécies que acontecem apenas em um único bioma no mundo. O cerrado é um bioma exclusivo do Brasil. Ele se parece muito com a savana africana, né, que tem aquela teoria de que, lembra quando a gente estudou a Pangeia? Lembra que a costa brasileira estava próxima à costa africana? Então esses biomas tiveram uma relação ali inicial na evolução do mundo, né, pela deriva continental, afastamento dos continentes. Então tem climas parecidos. Mas o Cerrado, em seu bioma, ele é um bioma muito exclusivo, assim como o Pantanal também, tá? Então aqui a gente tem os biomas brasileiros, esse mapa aqui é do IBGE, dividido entre a Amazônia em verde, que ocupa quase 49% do território brasileiro, e detalhe, ainda ocupa aqui grande parte da Colômbia, Peru, das Guianas, Suriname. Então a Amazônia é um bioma muito grande, vocês vão encontrar em alguns lugares que é chamado de pulmão do mundo, porque a gente sabe que as árvores elas capturam o gás carbônico da atmosfera e transformam em gás oxigênio, não é? Só que hoje a gente sabe que, na verdade, o principal local em que acontece essa conversão de gás carbônico para oxigênio é feito no mar, tá? São as algas. Mas isso não tira nem de longe a importância da Amazônia, porque ele é o segundo lugar que mais faz essa produção de oxigênio para o mundo, né? Sem contar que a maior reserva de águas fluviais do mundo tem das maiores diversidades de flora e flora do mundo também. Aqui a gente tem a caatinga, nesse rosa mais claro, né, perto daqui do salmão, que a gente vê que ela fica ali nos estados do Nordeste, tá? Então, um clima mais seco e árido, como a gente viu as características dela. O cerrado é essa parte toda em rosa aqui, que vai aqui desde lá do Maranhão até o Mato Grosso, próximo ao Paraguai. Como vocês viram aqui, ó, Goiás é quase 100% composto pelo cerrado, assim como o Distrito Federal.
E é um bioma muito importante, como eu falei para vocês, pela exclusividade dele. Aqui habitam muitas espécies exclusivas, tá? Aqui na parte mais clarinha, a gente tem a Mata Atlântica, como eu disse aqui, né? Ela começa aqui desde a costa do Pernambuco e desce ali até o norte do Rio Grande do Sul, então habita grande parte da costa brasileira. Esse bioma foi o mais devastado pela ação humana, como eu comentei, começou esse processo há muito tempo, desde a época da invasão do Brasil por Portugal, tá? E o Pampa, ele é um bioma mais exclusivo do sul, tá? Fica aqui, ó, bem no Rio Grande do Sul. E o Pantanal, como a gente comentou também, que fica aqui entre os dois estados do Mato Grosso, ao sul do Mato Grosso e ao norte do Mato Grosso do Sul. Então, o que é ecossistema, professor? Já que bioma é tudo isso. São termos que se confundem, mas se complementam, né? A gente às vezes usa um para o outro e tudo. Mas ecossistema é o conjunto de elementos de um determinado lugar. Solo, água, ar, animais e vegetais, a relação que existe entre eles. Então, enquanto o bioma vai falar basicamente da característica da flora e da fauna, ou seja, a flora, que são o conjunto de vegetação daquele lugar, e a fauna, que é o conjunto de animais, o ecossistema é a relação do bioma com o meio, com o solo, com a questão do clima, da disponibilidade de água, certo? Então, o ecossistema é uma coisa mais abrangente, a relação do bioma com o meio, certo? Aqui a gente tem os ecossistemas brasileiros, se vocês forem ver, tem quase o mesmo nome do que os biomas, tá? Só tem algumas diferenças, como por exemplo aqui a gente tem os manguezais. Na Mata Atlântica a gente tem os manguezais, que são ambientes em que você tem muito barro e que tem espécies características como os caranguejos que moram nesses manguezais, tá? A Mata das Araucárias, que também ali fica entre compõe ali parte do bioma da Mata Atlântica, e a Mata dos Cocais aqui que compõe bem esse pedacinho aqui perto do Maranhão, que compõe parte ali entre a Amazônia e o Cerrado. Então ecossistemas são um pouco mais característicos, certo? Porque é a relação, além dos seres vivos, também a relação com o meio, tá? Discutido tudo isso, eu acho que dá pra gente ver a importância dos nossos biomas, né? O Brasil é conhecido mundo afora como o país que tem a maior biodiversidade de animais do planeta Terra. E desde do ano passado, apesar que isso é muito antigo, como a gente viu, a Mata Atlântica ela começou a ser destruída desde a da época da invasão do Brasil por Portugal. Mas nesses 2 últimos anos aconteceram eventos que deixaram a gente chocado. Se vocês perguntarem aos seus pais, mães, responsáveis, familiares que estudaram ali nos anos 2000, anos 90, anos 80, sabe que essa questão da conservação da biodiversidade brasileira está sempre em pauta. Então a gente sempre foi educado e a gente sempre foi difundido para a gente o quanto é importante preservar as espécies de fauna e flora. E nos últimos 2 anos, todo esse combate que a gente tem, a destruição desses biomas, sofreram duros golpes. Ano passado começaram queimadas na Amazônia, que os índices há 15 anos não eram dessa forma. Um número de focos de incêndio. Aqui a gente tem a imagem de uma habitante local, uma indígena dos povos originários que habita a Amazônia, se deparando aqui com uma queimada. E a gente tem aqui também uma queimada muito grande. Isso tudo aqui foi no ano passado, certo? Quais são os motivos dessas queimadas? Bom, basicamente é a exploração do homem. Nós ocupamos territórios tanto para morar, quanto para plantar e quanto para agropecuária, certo? E cada vez mais a necessidade do mercado de produzir mais, né? Ou seja, gerar mais lucros. Então, é a grande ação do agronegócio, dos pecuaristas, certo? Os criadores de gado, aqueles que têm os grandes latifúndios. Eles já têm um território muito grande para plantio aqui no Brasil, só que a demanda por dinheiro, né, pelo capital, eles têm feito ações para destruir a vegetação desses biomas, para
ter mais pasto para criação de gado e também para poder plantar principalmente soja, certo? Então aqui a gente tem a imagem do satélite da NASA, que mostra dos focos de incêndio que aconteceu no Brasil do dia 15 de agosto a 22 de agosto de 2019. Se vocês forem ver, foram apenas 7 dias. Todo ponto em laranja no mapa foram focos de incêndio, tá? O que está mais em preto são as florestas mais densas e em branco são as cidades. Isso aqui é a iluminação das cidades, ok? Então olhem aqui, tanto no Brasil quanto nos países vizinhos, né? Paraguai, Bolívia, Peru. Aqui a detecção de focos de incêndio, tá? Isso é um satélite da NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana. Por que ocorre o desmatamento então, né? Aqui também é uma cena da Amazônia, olha aqui. É ateado fogo, gente, a vegetação. Simplesmente para limpar esse local aqui e para, como eu falei para vocês, construírem pastos e praticarem agricultura extensiva, tá? Além disso, também tem a grande questão da retirada de madeira ilegal, ou seja, de árvores que eram para ser protegidas. Essa madeira é retirada ilegalmente para que ela seja vendida, tá? Então, desmatamento é o que? É o ato que consiste na retirada de mato, né? E na etimologia da palavra, tem gente que chama de desflorestação, né? A retirada de florestas, ou seja, a retirada total ou parcial das árvores, florestas e demais vegetações de uma determinada região. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, pois além de devastar as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta e seus diversos elementos, incluindo os ecossistemas, afetando gravemente também a economia e a sociedade. Como eu disse aqui, essa daqui é uma retirada de madeira ilegal na Amazônia, tá? Bom, nesse ano agora, especificamente nessa época, nesse nosso verão, a gente está acompanhando no noticiário as queimadas no Pantanal, que é outro bioma também nosso, né? Aqui eu tenho a frase de um professor da USP, que ele diz o seguinte: o governo segue implementando sua política de desmantelamento das políticas ambientais. E o resultado prático disso é o desmatamento da Amazônia. Resume Paulo Artacho, professor titular do Instituto de Física da USP. E ele há décadas desenvolve pesquisa na região da Amazônia. Basicamente é isso, não tem muito segredo não. Como eu disse para vocês, o Brasil ele precisa dessa política de combate ao desmatamento, porque muita gente quer usar os nossos recursos naturais apenas como forma de mercado. E quando você destrói parte de um bioma, você está matando animais, você está destruindo florestas, e isso tudo mexe com o equilíbrio climático do planeta, certo? Vamos acompanhar aqui um vídeo da BBC, rapidinho, que explica um pouco sobre as queimadas no Pantanal nesse ano.
também aqui a gente mora no Cerrado, né? Quem tá aqui em Goiânia e parou para reparar um pouco ali na saída de Goiânia, há poucas semanas atrás, grandes queimadas estavam acontecendo. E o Cerrado ele é muito favorável a isso. Como a gente viu, ele tem um processo que é natural de combustão própria. Por isso que as árvores já são desenvolvidas para resistir melhor. Só que quando essa queima é feita pelos seres humanos, isso desequilibra completamente o bioma, tá? Gente, imagina você ser um animalzinho que mora nas árvores e você vê sua casa queimada, ou a temperatura fica tão alta que você não consegue escapar do fogo, acaba morrendo. Ou você, para fugir do fogo, corre para a rodovia e é atropelado, como tem acontecido bastante. Tudo bem? Então, essas ações humanas, e como o professor aqui de física disse, que o governo do ano passado para cá tem tirado dinheiro do combate às queimadas, não tem enviado soldados no combate às queimadas, tem feito uma política completamente de ignorar o que está acontecendo, e há quem diga que até incentivar essas queimadas simplesmente pelo puro lucro, tá? Então, o que, que a gente pode fazer? A gente tem que primeiro estudar os biomas para entender a importância deles. Quanto mais espécies que habitam o mundo, da forma mais equilibrada possível em um bioma, isso é benéfico para todo mundo. Cada espécie tem a sua função no mundo. E a gente não pode pensar nessa função só de importância para os seres humanos. Nós somos uma espécie que habita esse planeta, existem várias outras. E dos 30 anos para cá, a gente perdeu muitas espécies entraram em extinção, não existem mais. E com esse tipo de prática, o número vai cada vez diminuir, tá? Então são as ações humanas desenfreadas que fazem isso. E assim, vamos pensar então, né? A gente sabe que afeta as outras espécies, principalmente as espécies nativas desses locais, mas vocês repararam como sábado e domingo foi absurdamente quente? Goiânia registrou mais de 41 graus na temperatura aqui. E foi um efeito imediato das queimadas que está acontecendo no Pantanal, que é aqui perto, né? No Mato Grosso e também no Cerrado, tá? Tá certo que a gente está no verão, mas atingir essas temperaturas é um dos indícios. Você olha para o horizonte, você vê como se fosse uma neblina. Só que não é neblina de água, é fumaça, gente. Além daquilo que a gente produz na cidade pela queima de combustíveis, ainda tem a queima das florestas, que a gente já viu que intensifica o efeito estufa, aumenta a temperatura global e provoca o que a gente chama de aquecimento global. Sem contar que as árvores, elas absorvem grande parte da energia solar para o seu processo de fotossíntese e também absorve esses gases do efeito estufa. Ela absorve o gás carbônico para produzir matéria orgânica para o crescimento próprio. Então, se a gente retira essas árvores, cada vez fica mais quente, cada vez fica mais propício para acontecer incêndios, e aí é um ciclo vicioso que a gente pode chegar num período em que a gente não tenha mais como reverter os danos causados à natureza. E nisso a gente se condena também, ok? Então, um abraço, espero que tenham gostado da aula, façam atividade e bons estudos.